A paz do Senhor, meus irmãos, vamos chegando aí. Hoje é o primeiro dia da nossa série aí de estudos. 7 dias de estudos. Estaremos nesses dias estudando as 7 igrejas ali do Apocalipse. As 7 igrejas que nós encontramos ali no livro de Apocalipse. Cada dia terá uma lição diferente, cada dia terá um contexto diferente. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Se possível, fique conosco nos 7 dias. Caso não seja possível, essa live ficará gravada e vocês podem estar acompanhando depois. Eu peço que, à medida que vocês forem chegando, compartilhe essa live, tá? Para que a gente venha alcançar mais pessoas, para que mais pessoas possam vir a ser abençoadas. Caso você assista os 7 dias, eu quero que depois você me mande uma mensagem no privado para mim poder estar te conhecendo. E, se possível, eu mando um brinde para você. Um e-book, um estudo, tá? Se possível, eu vou estar mandando um brinde para você que assistiu 7 dias. Vamos lá, se você assistiu 7 dias de aula, eu vou preparar um brinde para você. Então, tenha um pouco de paciência comigo. Prometo ser instrumento de Deus, permitir que o Espírito Santo de Deus venha falar. Eu vou só esperar alguns minutinhos para ver se mais algumas pessoas vão chegar. Então, à medida que as pessoas já forem chegando, vão deixando em paz do Senhor, boa noite, para mim poder falar seu nome aqui. E me ajude compartilhando também essa live. E caso o áudio não esteja bom, mande aí para mim também nos comentários se o áudio está bom. Se o áudio estiver bom, mande um ok. Caso o áudio esteja muito baixo, fale para mim também. Só para mim saber, queridos. Queridos, à medida que vocês forem chegando, vão deixando na paz do Senhor, dando uma boa noite, para eu poder citar o nome de vocês. Se possível, me ajudem aí compartilhando essa live. Hoje nós estaremos estudando sobre uma das 7 igrejas, tá? Faremos uma semana de estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Você que, se possível, assistir todos os dias, mande para mim depois no privado, no final dos 7 dias, mande para mim, olha, eu assisti os 7 dias. E eu vou estar mandando um brinde surpresa para você que assistiu 7 dias de estudo. Nós estamos com 12 pessoas na live. Compartilhe para que mais pessoas possam chegar, queridos. Me ajudem aí, compartilhando. Glória a Deus. Mandando uma boa noite, uma paz do Senhor, à medida que forem chegando. Quero citar o nome de vocês aqui, mandar um abraço para a cidade de vocês, da igreja de vocês. Quero mandar uma boa noite aí para a Sueli, a paz do Senhor, Sueli. Quero mandar uma paz do Senhor para o meu amigo Jonatas aí, Jonathan Pereira. Quero mandar uma paz do Senhor para o meu amigo de Cataguases lá, o Duane e a Lidiane. E também a paz do Senhor para minha mãe também, Gisele Ferreira, que também está nos acompanhando. Queridos, à medida que os outros irmãos forem chegando, forem entrando,
Vão deixando aí também, paz do Senhor, uma boa noite, que eu quero estar citando o nome de vocês. Vamos começar o nosso estudo nessa noite. Quero eu ser um instrumento de Deus para a vida de vocês. Quero que eu possa ser usado e que o nome do Senhor venha a ser glorificado nessa noite. O propósito é que o nome dele venha a ser glorificado, não o nosso. Tá? Eu vou pedir aos irmãos, os que estiverem com a Bíblia aí, abram comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2, que será o texto do nosso estudo nessa noite. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, é o texto que nós estaremos estudando nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. A minha tradução é um pouco diferente, então vocês vão encontrar algumas diferenças. Ao anjo da comunidade messiânica, em algumas traduções vai estar ao anjo da igreja, né? Ao anjo da comunidade messiânica em Éfeso, escreva: eis a mensagem daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda sobre os 7 castiçais de ouro. Eu sei o que você tem feito, ou em algumas versões, eu conheço a sua obra. Quão arduamente trabalhou, quanto perseverou, e que você não pode tolerar homens ímpios. Por isso, pôs à prova os que se dizem ser emissários, mas não são, e descobriu que eles eram mentirosos. Você é perseverante e tem sofrido por minha causa, sem se abater. Mas eu tenho isto contra você. Você abandonou o seu primeiro amor, o amor inicial. Portanto, lembre-se de onde estava antes de cair. Afaste-se desse pecado e faça o que praticava antes. Caso isso não aconteça, verei a você e tirarei a sua menorá do lugar dela, o seu castiçal, o seu candeeiro, se você não se voltar do seu pecado. Mas você tem isto a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, e eu também os odeio. Os que têm ouvido ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no jardim de Deus. Amém? Para entendermos não só o contexto dessa igreja, mas também das outras igrejas que iremos estudar aqui, precisamos entender o contexto histórico onde essa igreja estava inserida, essa e as demais. Tá? Nós sabemos que essas são as 7 principais igrejas da Ásia Menor. No caso aqui, no tema de hoje, eu li só Éfeso. Éfeso, que provavelmente era talvez a igreja que mais se destacava, talvez por isso o motivo de ser a primeira carta a ser enviada. Éfeso também era a cidade que era a capital da Ásia Menor. Então era uma cidade muito rica, era uma cidade turística, era uma cidade que tinha milhares de habitantes. Então imagine uma metrópole, uma grande capital. Essa era a cidade de Éfeso, a capital ali da Ásia Menor. Nós vamos estudar um pouco o contexto de Éfeso. Você vai ver que nesse contexto aqui que foi escrito essa carta por meio de João, né, você vai ver que ali quem dominava era o imperador Domiciano. Diz a história que Domiciano, numa certa feita, ele vai mandar fazer as moedas com o seu rosto e com a imagem também de seu filho. E nessa imagem, Domiciano queria colocar o seu filho como se fosse um deus, segurando 7 estrelas na mão direita. Como se dissesse, olha, o meu filho é uma divindade. Porque o próprio imperador Domiciano se considerava uma divindade. Era muito comum nas províncias romanas daquele tempo terem cultos a imperadores, acharem que esses homens eram divindades de fato. Muitas pessoas levantavam estátuas aos imperadores, aos grandes generais romanos, porque tinham a eles como deuses, se assim podemos dizer. Quando você vai ver as outras igrejas, você vai ver que isso não acontecia só na cidade de Éfeso, mas também nas outras cidades. Então, em Éfeso, o imperador Domiciano queria ser considerado um deus. Ele e o seu filho, e ele coloca a imagem do seu filho nessa moeda,
segurando 7 estrelas. Talvez por isso Jesus aqui se apresenta nessa carta dizendo, olha, eu sou aquele que tenho as 7 estrelas na minha mão direita. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Em Éfeso, você vai ver também que era um lugar de muita idolatria, de muito culto a deuses pagãos. Você vai ver que a deusa que mais se destacava e que ganhou um templo, que era um templo gigantesco e que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era a deusa Diana. Diana, assim, o seu nome era conhecido pelos romanos, mas os gregos a conheciam como Ártemis. Que deusa era essa? Essa deusa era uma deusa que pregava uma política matriarcal, em que a mulher era a cabeça da casa e da sociedade. Essa deusa também era considerada a deusa da caça e da fertilidade. Você vai ver que no templo de Diana existiam milhares de sacerdotes e sacerdotisas que usavam o ato de prostituição como uma forma de culto àquela deusa. Essas mulheres e esses homens se deitavam ali em volta do templo da deusa Diana como uma forma de culto. Então vinham pessoas de fora, vinham turistas para poder se deitarem, terem relações com esses sacerdotes e sacerdotisas como forma de culto. Você vai ver que a cidade de Éfeso vai chegar num momento caótico espiritual. Quando você estuda mais profundo aquela cidade, o meu intuito aqui não é falar tanto da cidade, mas sim da igreja que estava ali. Mas quando você estuda mais profundo a história da cidade de Éfeso, você vai ver que era uma cidade com muitas falsas religiões, com muito paganismo, com muita idolatria a falsos deuses, e a igreja de Deus estava inserida no meio desse contexto. Tá? Quando nós chegamos lá em Atos 19, eu vou abrir aqui rapidamente para vocês verem, vocês vão ver que ali em Atos 19, Paulo vai chegar na cidade de Éfeso e ele vai encontrar 12 homens, discípulos lá. Só que ele vai perguntar para eles se eles já tinham ouvido falar da existência do Espírito Santo. E esses homens vão falar, olha, a gente conhece o batismo de João, mas o batismo esse tal batismo do Espírito Santo não. E a história vai dizer que Paulo vai batizar esses homens com o Espírito Santo. Mais abaixo você vai ver que Paulo vai estar pregando sobre o verdadeiro Deus na cidade de Éfeso, e muitas pessoas começaram a se converter. Pessoas essas que compravam ídolos, que compravam imagens dos deuses pagãos ali. Ao redor do trono, ao redor do templo de Diana, tinha um comércio muito forte de nichos de prata, de ídolos de prata. Eram comercializados ali ao redor do templo de Diana. Então os homens ganhavam muito dinheiro com isso. Ali não era só um centro de adoração, mas era também de comércio. A parte mais forte, que movimentava mais dinheiro na cidade de Éfeso, era a idolatria. E é exatamente nessa tecla que Paulo começa a bater, pregando sobre um único e verdadeiro Deus. Aí os homens, você vai ver num certo momento da história que eles vão ficar irados com Paulo, porque eles estavam perdendo o lucro deles. Eles estavam perdendo dinheiro com o evangelho de Paulo. E o evangelho é isso. O verdadeiro evangelho tira o lucro dos falsos profetas. O verdadeiro evangelho tira o lucro das falsas religiões. O verdadeiro evangelho tira o lucro do mundo que quer, a todo custo, lucrar blasfemando contra o nome de Deus. Porque o evangelho é uma contracultura à cultura do mundo. Paulo estava em Éfeso, mas Paulo não deixou que o seu evangelho fosse mudado por conta da cultura daquela cidade. Ele estava ali, mas ele manteve o seu evangelho, aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava, ele manteve íntegro. Quase custou a vida dele, mas ele pregou a verdade. Mas não quero prender-me a isso. Vamos então para a carta aqui, que é o nosso motivo de estudo nessa noite. Essa carta, que foi escrita por João, você vai ver que João vai escrever Apocalipse, esse livro, né? Ele está na ilha de Patmos. O que era a ilha de Patmos? A ilha de Patmos era um presídio numa ilha. Diz a história que João, ao ser lançado em um tacho, uma panela com óleo fervendo,
lançaram ele ali como uma forma de punição, mas depois, quando foram ver, ele ainda estava vivo, ele não morreu. E você vai ver que dos outros apóstolos, todos eles morreram por mártires. Pedro foi crucificado cabeça para baixo, Tiago foi decapitado, outros foram apedrejados, mas João, ele vai morrer de morte natural, na ilha de Patmos. Levam João para essa ilha, que era uma prisão. Os homens que roubavam, os piores prisioneiros daquele tempo, eram lançados nessa ilha. Eles morriam lá ou de doença, ou por conta de um animal feroz que se tinha naquela ilha. Então levam João para João poder morrer lá, e no meio da ilha de Patmos, num cenário caótico, num cenário de dificuldade, Deus se revela, Deus se manifesta a João. Jesus aparece para ele e João tem a sua maior experiência, talvez no seu maior momento de dificuldade. Abro um parênteses aqui para dizer que são os nossos maiores momentos de dificuldade, são os momentos que Deus mais quer se revelar para nós. São os momentos de maiores solidão da nossa vida, são os momentos também que Deus mais se mostra presente. Apocalipse capítulo 2 diz assim: ao anjo da comunidade messiânica em Éfeso. Primeira coisa, a carta tinha um destinatário. Qual destinatário? Ao anjo da igreja que estava em Éfeso. A carta não poderia ser entregue a qualquer um de Éfeso, mas ao anjo daquela igreja. Há 3 interpretações a respeito desse anjo. Alguns vão dizer que esse anjo era um anjo guardião, que toda igreja tem um anjo guardião. Aquele velho conceito que a Igreja Católica também passou para nós, que todo mundo tem um anjo da guarda. Mas aqui, alguns acreditam que esse anjo era um anjo que era responsável por proteger e guardar cada igreja. A segunda forma de interpretar esse texto é a totalidade da congregação. Jesus estava falando para toda a congregação, mas equipararam eles, ou como forma simbólica, usou o termo anjo. Eu não acredito nisso. Eu acredito na terceira forma de interpretação, que era o líder da congregação. E é também a forma mais aceita. O líder, aqui no caso, o anjo da comunidade, era o pastor daquela igreja. Então a carta era destinada ao líder, ao pastor. Por que a carta era destinada ao pastor? Porque a primeira responsabilidade de verificar o que estava errado naquela igreja era do próprio pastor. Era o próprio pastor que deveria ver o erro que estava naquela igreja e, a partir daí, começar a mudar o que estava errado. Deus tem líderes para cuidar do seu povo. É uma ilusão nossa acharmos que nós não precisamos ser liderados, que nós não precisamos ter ninguém para nos liderar, para nos aconselhar, para nos orientar. Isso é um erro muito grande, queridos, e muitos estão caindo nisso. Aqui a carta foi direcionada a um líder daquele tempo, e todo momento da história Deus contou com líderes para liderar o seu povo. E esses líderes também são mais cobrados. A própria palavra de Deus diz, olha, quem mais é dado, mais é cobrado. Deus dá uma grande responsabilidade para eles. A cobrança da parte de Deus também será grande. E a carta é direcionada a esse anjo, a esse líder. É interessante, na minha versão, diz assim, da comunidade. Entenda uma coisa, igreja é comunidade. O que é comunidade? Comunidade são pessoas diferentes que têm algo em comum. Comunidade não é tribo. O que é tribo? Tribo é todo mundo igual. Todo mundo parecido um com o outro. Comunidade, quando você chega numa tribo indígena, você vai ver que os índios são todos iguais. A forma de falar, de agir, de pensar, totalmente iguais. A forma de se vestir. Agora, a comunidade é diferente. Comunidades são pessoas diferentes, mas que têm um ponto em comum. Igreja é isso. Você precisa entender que igreja é uma comunidade, não é uma tribo. Somos pessoas diferentes, mas que temos um ponto em comum. Que ponto em comum é esse? A nossa fé em Jesus Cristo. Quando entendemos que igreja é comunidade e não tribo, nós aprendemos a respeitar as diferenças dos nossos irmãos. Paulo disse que a igreja, você vai ver isso na carta de Éfeso, que Cristo é o cabeça e que a igreja é o corpo, que a igreja são os membros. Olhe para o seu corpo, olhe para a sua mão. Nenhum membro da sua mão é igual ao outro. Se você for ver, se você colocar um pé seu do lado do outro, a chance de um ser maior que o outro é grande.
Eles não são perfeitamente iguais. Por mais que sejam semelhantes, parecidos, eles não são iguais. É assim também na igreja. Cada um de nós somos um membro desse corpo que é a igreja. E nós temos as nossas diferenças, e essas diferenças são fundamentais no corpo, na igreja de Cristo. Imagine se todos os nossos membros fossem iguais. Seria complicado, mas nós conseguimos aproveitar as diferenças que há nos nossos membros. Mas também, se nós perdemos um só membro, já faz muita falta, por mais que seja diferente. Então, a igreja é isso, pessoas diferentes, com algo ou com um ponto em comum. Ao líder dessa comunidade messiânica, que está em Éfeso, isso aqui você precisa entender, o nome dessa igreja não era a igreja de Éfeso. Não era uma placa, igreja pentecostal de Éfeso, não. Mas era o nome da cidade. Nada contra denominações, nada contra ter uma denominação. Não estou dizendo isso. Só estou querendo frisar para você que isso aqui não era o nome ou uma placa da igreja. Isso aqui era o nome onde a igreja estava naquela cidade. Era a cidade onde a igreja estava. A igreja em Éfeso. A igreja que está em Éfeso. Olha só, aí Jesus vai dizer, João, escreva isso. Interessante que quem estava escrevendo era João. Mas quem estava inspirando, falando, era o próprio Jesus. Aí talvez muitos podem dizer, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, a Bíblia foi escrita por homens. Mas a inspiração veio do Espírito Santo de Deus. Aí Jesus vai dizer, olha, João, escreva. Era João que escrevia, mas João não escrevia dele. João escrevia aquilo que Jesus estava falando para ele. Aí ele fala, eis a mensagem daquele que tem as 7 estrelas. Jesus usa essa linguagem porque aqueles irmãos em Éfeso conheciam já a moeda lá do filho do imperador que tinha 7 estrelas e se proclamava Deus, se proclamava uma divindade. Aí Jesus está dizendo, olha, quem está dizendo isso é o verdadeiro Deus, é o Deus dessa igreja. Quando você vai estudar nos versículos anteriores, no final do capítulo 1, o próprio Jesus explicou o que significa as estrelas. Ele vai dizer, olha, as 7 estrelas são os anjos das 7 comunidades, ou seja, os 7 pastores, os 7 líderes. Jesus está dizendo, João, fala para eles que quem está escrevendo isso é aquele que tem os 7 pastores na mão direita. Ele estava dizendo, quem está falando isso é aquele que tem todo o controle, domínio, soberania sobre a igreja. É ele que tem o controle. É ele que tem as 7 estrelas na mão. As 7 igrejas podiam ter os seus erros, os seus defeitos, mas ele está dizendo, olha, elas ainda estão sob o meu controle. Elas ainda estão sobre a minha soberania. Queridos, quem governa a igreja não é homem. A igreja não é governada por apóstolos, por missionários, por pastores. Por mais que esses homens tenham o seu devido valor no reino de Deus, quem governa a igreja é Jesus Cristo. Isso é Ele que governa, é por isso que Ele pôde garantir, olha, esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está querendo dizer, olha, se sou eu que governo, se sou eu que controlo a igreja, pode ter certeza que eu também a livro das ciladas do inimigo, das forças das trevas, das forças do diabo. Então é Ele que tem as 7 estrelas na mão. É Ele que tem o controle das 7 igrejas. E ele disse, e anda entre os 7 castiçais. Ele está dizendo, eu ando sobre as 7 igrejas. As 7 igrejas aqui representam a totalidade de igrejas. E também representam as igrejas nos períodos da história e os 7 tipos de crentes diferentes. Então, cada igreja representa uma igreja, um período da igreja na história e os 7 tipos diferentes de cristãos que encontramos. Tá? Então, provavelmente, poderemos encontrar um cristão que se assemelha a Éfeso. E ele disse, eu ando nas 7 igrejas. Você vai ver mais para frente que ele vai advertir muitas outras igrejas, não só a igreja de Éfeso. Mas ele disse, mesmo com esses erros, mesmo com os problemas que essas igrejas têm, eu não tirei a minha presença delas. Eu ando no meio delas. Então nós precisamos tomar muito cuidado ao criticar uma igreja,
a falar mal da obra de Deus, a falar mal de um movimento que o próprio Deus levantou. Precisamos tomar muito cuidado, porque apesar dos erros que essas igrejas ainda têm, se são de fato igrejas, se creem de fato no nome de Jesus, Jesus ainda cuida delas, Jesus ainda está no meio delas. Então, apesar dos erros, ele diz, olha, eu ainda amo. Aí no versículo 2, ele vai dizer, eu conheço as suas obras. Isso aqui fala da onisciência. Ele conhece, ele sabe. Ele não ia falar daquilo que ele ouviu de alguém. Ele não ia falar daquilo que ele leu em algum lugar. Ele não ia falar daquilo que ele escutou, mas daquilo que ele viu, daquilo que ele conhece. O meu Deus, o seu Deus te conhece. Essa é a onisciência dele. Olha, eu conheço a sua obra. E aqui, no momento da onisciência, você vai ver que ele vai fazer 4 elogios. Ele conhece tanto essa igreja que ele vai fazer 4 elogios à igreja que estava em Éfeso. Eu anotei aqui. E o primeiro elogio que ele vai fazer, ele vai falar, olha, eu sei do seu trabalho, de quão arduamente vocês têm trabalhado. Então, o primeiro elogio que Jesus faz, e a primeira coisa que podemos aprender com Éfeso, que Éfeso era uma igreja que trabalhava. Pensa numa igreja boa para fazer a obra, irmãos. Era a igreja de Éfeso. Quando o pastor falava, lógico que eu quero conjecturar só para vocês poderem entender, quando o pastor falava, irmãos, domingo é evangelismo, vamos sair entregando panfletinho. Os irmãos de Éfeso gostavam. Eles tinham um prazer em servir. Eles tinham um prazer em trabalhar para a obra. Eles queriam visitar os hospitais, os órfãos. Eles tinham um prazer em trabalhar. Eles gostavam de se dedicar. Não ficava uma picuinha sobre quem ia fazer, quem não ia, uma rincha de alguém jogar o cargo para um, o cargo para outro, a responsabilidade para um, a responsabilidade para outro. Não. Eles eram uma igreja que trabalhava. E Jesus ainda vai falar, e esse trabalho árduo fala de labor, ou seja, um trabalho em meio a um sofrimento, um trabalho sofrido. Os irmãos de Éfeso sofriam na obra. Eles se dedicavam, eles se entregavam na obra de Deus. Eles queriam ver a obra de Deus acontecendo. E nós precisamos aprender isso com Éfeso. Precisamos ter esse desejo em nós de trabalhar para a obra de Deus. Não tem como nós sermos servos de Deus, se nós falamos que somos servos. O que o servo mais faz para o seu Senhor? Cuida dos afazeres do seu Senhor. Ele trabalha em prol das coisas do seu Senhor. Então, se nós somos servos de Deus, nós precisamos trabalhar em prol da obra de Deus. Precisamos dedicar nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro, nosso intelecto em prol da obra de Deus. Eu não estou dizendo que você deva largar a sua faculdade, a sua escola, o seu emprego e viver para a obra. Não estou dizendo isso. Mas você precisa encontrar um tempo. Né? Sabemos que todo mundo hoje é cheio de compromisso, mas você precisa separar um tempo para se dedicar às coisas de Deus. Isso é muito importante. Então, Éfeso era uma igreja que trabalhava. A segunda coisa que eu aprendo com Éfeso, você vai ver Jesus dizendo, olha, quão perseverou. Jesus dizendo que eles perseveraram. E esse perseverar aqui é resistência paciente, inabalável em tempos difíceis. Esse perseverar é uma resistência inabalável em tempos difíceis. Porque perseverar em tempos fáceis, qualquer um consegue. Agora, perseverar em tempos difíceis são para poucos. Jesus está dizendo, olha, vocês trabalham e vocês têm perseverado, mesmo em tempos difíceis. Se você não sabe, Roma perseguia os cristãos. Os fabricantes de ídolos que não queriam perder o seu dinheiro perseguiam essa igreja, porque não queria que o evangelho fosse difundido e mais pessoas deixassem de comprar ídolos. Então eles perseguiam, essa igreja era perseguida, estava debaixo de provação, mas a provação não impedia que essa igreja trabalhasse. Mesmo debaixo de provação, eles continuavam trabalhando, eles continuavam evangelizando, pregando o evangelho. Será que essa pandemia fez você parar de fazer a obra de Deus? Será que esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo fez você se acomodar?
Fez você gastar mais tempo com a Netflix ou com qualquer outra coisa do que com a obra de Deus? Querido, cuidado. Cuidado. Essa igreja trabalhava e perseverava, mesmo em tempos difíceis. A verdadeira igreja do Senhor é aquela que trabalha e persevera, mesmo em tempos difíceis. Olhando para essa igreja de Éfeso, eu vejo a igreja que está lá na China. Os irmãos chineses estão sofrendo constante perseguição por não negarem o nome de Jesus. Pessoas estão sendo mortas, estão vendo seus filhos serem mortos, os maridos estão vendo as suas mulheres serem mortas, e por aí vai, mas eles continuam evangelizando. Ao mesmo tempo que lá é o país onde está mais se promovendo uma perseguição aos cristãos da igreja, é também o país onde o evangelho mais está crescendo, porque há uma igreja lá que persevera, mesmo em momentos difíceis. A terceira coisa que eu aprendo com a igreja em Éfeso é que eles tinham uma ortodoxia. O que é isso? Uma fidelidade ao ensino. Olha o que Jesus vai fazer, olha. Vocês perseveraram e que vocês não puderam tolerar os homens ímpios. Os homens ímpios. Por isso, pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriram que eles são mentirosos. Sabe o que acontece em Éfeso? Quando ia um pregador de fora, novamente quero conjecturar para vocês poderem entender, quando ia um pregador de fora pregar, os irmãos abriam a Bíblia, só estou conjecturando, eles abriam a Bíblia e fiscalizavam se aquilo que o cara pregava estava certo. Quando vinha alguém se dizendo profeta, entregar profecia, eles verificavam se aquilo era condizente com a palavra de Deus. Quando via alguém dizendo, olha, eu sou apóstolo, isso e aquilo, por mais que estivesse na carteirinha, eles não julgavam pela carteirinha ou por qualquer outra coisa, mas pelas obras, pelos frutos que aqueles homens expunham. E isso Jesus elogiou. Jesus disse, olha, vocês não aceitam a qualquer um que chega aqui falando que é apóstolo, que é profeta, que é pregador, que é isso e aquilo. Vocês têm fidelidade à ortodoxia da palavra. Vocês têm fidelidade aos meus ensinamentos. Vocês guardam meus ensinamentos. Não é qualquer um que chega, sobe no púlpito de vocês e prega. Será que hoje a maioria das igrejas nós podemos dizer que está como a igreja de Éfeso? Ou infelizmente a maioria das igrejas hoje tem deixado qualquer um subir no púlpito, pegar no microfone e pregar? Qualquer um que se diz pastor, profeta, semideus, quarta pessoa da Trindade, e só por ter um título, só por ter um nome? Ou será que nós temos dado oportunidade a essas pessoas para pregarem? Nós temos que tomar cuidado, queridos. O grande perigo do Velho Testamento para o povo de Deus eram os falsos profetas. Mas o grande perigo no Novo Testamento para o povo de Deus são os falsos mestres. Aqueles que trazem falsos ensinos. E você vai ver em uma outra igreja, eu vou estar falando sobre isso mais para frente. Se eu não me engano, é Pérgamo. Então, o falso ensino é um dos grandes problemas do nosso meio. O homem está se tornando amante do conhecimento, e isso até uma certa dose é bom, você amar o conhecimento. Mas tudo tem que ser com moderação. A palavra de Deus diz, olha, examinai tudo, mas retém o que é bom. Então, nós precisamos tomar cuidado com tudo aquilo que nos é lançado, com qualquer um que sobe nos púlpitos para poder nos ensinar, com qualquer um que vem trazer a palavra. Nós precisamos conferir se de fato é isso que Deus está dizendo. E isso nós só fazemos quando temos conhecimento da palavra de Deus. Porque quando a gente não busca conhecimento, a gente é levado por qualquer vento de doutrina. Qualquer coisa que qualquer um fala, a gente acredita. Porque quem não lê é obrigado a acreditar naquele que lê. Então, nós precisamos ter uma disciplina e buscar ter conhecimento. Essa igreja conhecia a palavra. Apesar de que também, olha os líderes que passou por essa igreja. Apolo, a Bíblia vai dizer que Apolo era um jovem pregador eloquente nas Escrituras. O próprio Paulo escreveu até uma carta para essa igreja, ensinou durante o período dessa igreja. Timóteo que aprendeu com Paulo, Timóteo era no mesmo nível de Paulo. Então, pensa, Priscila e Áquila. Então, você vai ver que essa igreja, e João também passou, foi bem liderada, foi bem instruída, foi bem ensinada. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês têm conhecimento e vocês não aceitam qualquer um. Nós, como igreja, também precisamos buscar ter conhecimento para nós não sermos enganados. Não vai achando que quando Jesus voltar e pegar a gente no engano, ele vai cobrar só de quem enganou, não. Vai cobrar também de quem foi enganado. Porque teve tempo para estudar, teve tempo para buscar conhecimento
e não quis. Quarta coisa que eu aprendo com Éfeso, Jesus vai dizer ali embaixo que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Há várias vertentes e várias interpretações sobre os nicolaítas. Mas a que eu mais acredito ser verdadeira é que eles eram homens que estavam trazendo uma religião, uma seita gnóstica para dentro da igreja. O que é isso? Uma mistura de crenças, mistura de religiões. Eles vieram da cultura de Éfeso, que se podia adorar vários deuses, e queriam trazer também isso para dentro do Evangelho. Eu até vejo numa das cartas de Paulo a Timóteo, quando Timóteo liderava a igreja em Éfeso, Paulo falando muito sobre a questão cultural daquele tempo, e você percebe ali que Paulo estava querendo dizer que para Timóteo tomar cuidado com os falsos mestres que ali estavam se levantando. Então esses nicolaítas, eles vieram para a igreja e começaram a falar, olha, Efésios, vocês são muito rígidos, vocês não precisam ser tão rígidos assim, vocês podem aceitar qualquer pregador, podem aceitar qualquer coisa, vamos colocar uma coisa aqui para poder atrair jovens, vamos colocar uma coisinha aqui para poder chamar mais a atenção da galera. Isso era a seita gnóstica que eles queriam trazer, uma mistura de culto, uma mistura de ensinamento. Eles começaram a falar, olha, você pode adorar o Deus de vocês e adorar também Diana. Vocês podem adorar o Deus de vocês e quando chegar no período de março, maio, irem lá e festejarem com a deusa Diana, participarem da festa da Diana. Quantos hoje também não têm ensinado isso? Não tem nada a ver crente ser cristão e pular carnaval. Não tem nada a ver ser crente e participar de festa junina. Não tem nada a ver ser crente e dar um beijinho no santo ou um beijinho na santa. Muitos também têm ensinado isso. Muitos também têm disseminado isso dentro da igreja. Tomem cuidado, queridos. Mas aqui a palavra de Deus diz que os irmãos em Éfeso não. Eles odiavam as obras dos nicolaítas. Eles não permitiam que os nicolaítas ganhassem força no meio da igreja deles. E Jesus disse, olha, isso aí eu aprovo. Vocês estão de parabéns. Então essa igreja ela recebeu 4 elogios que nós vemos que são fundamentais também para nós. E nós precisamos aprender com a igreja de Éfeso. Porém, Éfeso tinha um erro. Éfeso tinha feito uma coisa que tinha entristecido o coração de Jesus. E olha o que Jesus fala, olha. Versículo 4. Mas eu tenho isto contra você. Você deixou o seu primeiro amor. Então o problema de Éfeso é que eles haviam abandonado o primeiro amor. E esse abandonar aqui, quando você leva para o original, esse deixar do primeiro amor, abandonou, você vai ver que no grego ali é o mesmo sentido de divórcio. Era como se Jesus estivesse falando, olha, vocês eram uma igreja que andavam casada comigo, vocês estavam casados comigo, vocês eram minha noiva. Mas chegou em determinado momento da história de vocês que vocês anunciaram o divórcio, que vocês quiseram o divórcio. Era praticamente isso que Jesus estava dizendo. Vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. O pastor Jonas Madureira vai dizer que o primeiro amor aqui é Jesus. Ele é o primeiro amor. Então, olha, vocês andavam casados comigo, mas vocês pediram o divórcio. Vocês me abandonaram. Vocês se afastaram de mim. Mas vamos lá. Éfeso guardava a palavra. Éfeso não aceitava uma seita no meio dele, dos nicolaítas. Éfeso guardava o verdadeiro evangelho, era perseverante, trabalhava arduamente, mas haviam abandonado o primeiro amor, mas haviam perdido o primeiro amor. Isso aqui me chama a atenção, queridos, porque como que uma igreja pode trabalhar tanto, se dedicar tanto às Escrituras, à Palavra de Deus, mas não ter mais o primeiro amor? E isso nós precisamos tomar cuidado com isso também, para nós não sermos tão amantes das Escrituras, e somente das Escrituras, mas esquecermos o verdadeiro amor. Temos que tomar cuidado para que nós não venhamos nos tornar pessoas que venham desejar tanto conhecimento pela teologia, e estudar tanto e aprender a Bíblia no grego, no hebraico, saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas mesmo assim perdemos o amor. Podemos cair no erro de ser zelosos com a obra de Deus, de sermos pessoas dedicadas,
Não perdemos um culto de doutrina, um culto de ceia, um culto de escola bíblica dominical, não perdemos nenhum culto na semana, mas mesmo assim estávamos sem amor. Essa igreja era muito zelosa na obra, mas havia perdido o primeiro amor. Quantos permanecem com zelo, permanecem com cuidado, permanecem com a dedicação nas Escrituras, e isso é bom. Jesus, em momento nenhum, falou que eles não deveriam continuar com isso. Jesus estava dizendo que eles deveriam voltar ao primeiro amor, porque no primeiro amor eles tinham o amor, o fervor, o espírito, e também tinham isso que eles ainda haviam permanecido. Então, a vida no Evangelho é um equilíbrio. Nós precisamos sim ter o cuidado de manusear bem as Escrituras, de conhecer, sermos zelosos, sermos bem cuidadosos com a obra de Deus, mas não podemos também nos esquecer do amor, que é o principal. Jesus disse, olha, nisso conhecereis que sois os meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Então, o amor é a maior marca do cristianismo. Nós precisamos guardar o amor. E aqui Jesus está falando, vocês perderam o amor do começo. Voltem. Agora Jesus vai dar uma solução para essa igreja. Para a igreja que havia perdido o primeiro amor. Duas soluções. A primeira solução é, lembra de onde vocês estavam antes de cair, versículo 5. Lembra de quem vocês eram antes de cair. Lembra o que vocês faziam, a dedicação, o fervor, o amor que vocês tinham. Então, primeiro, era necessário que eles lembrassem. Esse lembrar aqui dá uma ideia de trazer de novo a realidade, de voltar a praticar isso. Volte a praticar isso. A segunda solução era arrepender. Afaste-se do seu pecado e volte-se. Era como se Jesus estivesse dizendo, olha, vocês se divorciaram de mim e casaram com o pecado. Jesus estava dizendo, eu quero que vocês agora se divorciem do pecado e voltem para o seu primeiro amor, que sou eu. E volte para o seu primeiro noivo, que sou eu. E volte para o seu amor inicial. Quando nós vemos a história de Oséias, nós entendemos muito bem essa linguagem aqui. Oséias, ele casa com uma mulher que era uma meretriz, que depois ela deseja estar com os amantes, ela sai de Oséias, mas depois Oséias vai até ela e resgata ela. Oséias tira ela da mão dos amantes e ela volta a ser esposa de Oséias. Era basicamente isso que Jesus estava dizendo. Olha, largue o seu amante, que é o pecado. O pecado era o amante dessa igreja. Jesus está dizendo, se afaste, abandone e volte a andar casada comigo. Volte a andar de braços dados comigo. Volte ao primeiro amor. Queridos, cuidado. Cuidado para não fazer a obra de Deus e andar longe do Deus da obra. Cuidado para não se dedicar demais à igreja e esquecer do dono da igreja. Muito cuidado. Tem pessoas que fazem muito bem a obra de Deus, mas estão longe do dono da obra há muito tempo. Tem pessoas que pregam muito bem, mas estão longe do dono do Evangelho. Existem pessoas que cantam muito bem, mas estão longe daquele que deve ser louvado, daquele que deve ser adorado. Existem pessoas que se dedicam muito bem à obra, mas estão longe, estão afastados do dono da obra. Jesus está dizendo, olha, afaste disso que te afaste de mim e volte para mim. Porque o pecado ele faz separação do homem e Deus. Jesus está dizendo, você precisa se afastar e voltar. O que é arrepender? Quero resumir arrepender em 3 palavras. Arrepender é reconhecer o pecado, confessar o pecado e abandonar o pecado. Arrepender é reconhecer o pecado, confessar o pecado e abandonar o pecado. Então, reconhece, eu errei. Confessa, pequei. E abandona o pecado. Então, arrependimento para Deus é quando você, de fato, abandona o pecado. Por isso que Jesus está dizendo, olha, se afaste do pecado e volte o caminho. Porque o caminho da pessoa que anda de mãos dadas com o pecado é um caminho totalmente diferente do caminho a qual a pessoa que segue a Deus. Então, Jesus está dizendo, olha, você está indo contramão ao Evangelho. Então, volte para a direção certa. Faça uma conversão. Volte o caminho. Você está andando no caminho errado. Para terminar, Jesus disse sobre isso, mas Jesus disse, olha, mas se vocês não fizerem isso, eu vou vir até vocês e vou tirar o candeeiro de vocês. Há 2 interpretações. Tirar o testemunho como igreja e excluir de vez
aquela comunidade como igreja. Ou seja, levaram a igreja a uma apostasia da fé. Jesus disse, se vocês não fizerem isso, não abandonarem o pecado, vocês vão ser apostados da fé e, consequentemente, vão perder a salvação. E Jesus disse, eu vou vir a vocês, eu vou vir como juízo, porque aquele que anda de mãos dadas com o pecado, ele tem Deus como seu inimigo. Jesus se torna inimigo daquele que anda de mãos dadas com o pecado. Então, muito cuidado ao levar uma vida pecaminosa, contundente, deliberada, inconsequente, sem pensar em nada, sem temor, porque Deus vai se tornar o seu inimigo. E Ele vai trazer contra ti juízo. É isso que Jesus estava dizendo para essa igreja. Se vocês não abandonarem, eu vou me tornar inimigo de vocês, vou trazer juízo a vocês, e vocês não vão ter mais a salvação. Mas aí Jesus disse, mas aqueles que ouvirem isso e que obedecerem minha voz, esses serão vencedores. Porque a salvação é assim, são para os vencedores, para os vitoriosos. Que vitoriosos? Aqueles que vencem a carne, aqueles que vencem o pecado, aqueles que vencem esse mundo, aqueles que vencem o diabo. Lógico que nós não conseguimos isso sozinhos, nós não conseguimos isso sem a ação do Espírito Santo, mas esses são os vitoriosos, que com a ajuda do Espírito Santo, eles vencem o pecado, eles vencem a carne, eles vencem o mundo, eles vencem essas paixões. A Jesus disse, a esses que vencerem, a esses que largarem o pecado, eles terão o direito de comer da árvore da vida. Querido, o que Deus preparou para você como igreja é um fruto que aqui na terra nós não podemos experimentar. É um alimento que aqui na terra, por mais que tenha alimentos saborosos, nós não encontramos nada igual. O fruto da árvore da vida é o que Deus preparou para aqueles que não andam de mãos dadas com o pecado. É o que Deus preparou para aqueles que não se esquecem do primeiro amor. Daqueles que, por mais que erram, falam, vou me arrepender, vou reconhecer o meu pecado e vou voltar ao meu amor inicial. Vou voltar ao meu fervor. É isso que Jesus estava dizendo para a igreja. E ele disse, olha, os que têm ouvidos, ouçam o que diz o Espírito. O Espírito estava falando aqui para a igreja, mas era necessário que eles ouvissem, porque nem todo mundo que tem ouvido ouve. Então Jesus disse, então quem tem ouvido ouça o que diz as igrejas, não a Éfeso só. Então essa carta não vale só para Éfeso, mas vale para todas as igrejas em diferentes épocas da história. Então essa também vale para nós. E o Espírito também está falando. Eu quero repetir o que Jesus disse aqui. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está falando com você nessa noite. É necessário que nós venhamos voltar ao primeiro amor. Vamos lá, 1 Coríntios 13, para terminar esse nosso breve estudo de hoje. 1 Coríntios 13. Quero concluir lá, visto que nós já tomamos bastante tempo. 1 Coríntios 13 vai dizer assim, olha. Eu posso falar a língua dos homens ou dos anjos, mas se me faltar amor, tornei-me apenas como metal que soa ou um símbolo que retine. Posso ter o dom de profecia, posso sondar todos os mistérios, conhecer todas as coisas, ter muita fé, fé suficiente para mover montanhas. Mas se me faltar amor, não sou nada. Posso me desfazer de todas as posses. Posso até entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se me faltar amor, não ganharei nada. O amor é paciente, é bondoso, não é ciumento nem orgulhoso. Não é vaidoso, rude ou egoísta. Não se ira facilmente, nem se mantém em registro dos erros. O amor não tripudia sobre os pecados das pessoas, mas se deleita na verdade. O amor sempre suporta, sempre confia, sempre espera, sempre tolera. O que Paulo estava falando aqui? Paulo falou aqui de obras e de amor. Eu posso falar a língua dos homens e dos anjos. Posso conhecer todos os idiomas. Posso falar grego, hebraico, inglês, espanhol. Mas se eu não tiver amor, é como um metal, como um sino. Só faz barulho. De nada vale. Olha, eu posso ter o dom de profecia. Posso ter muita fé. Fé suficiente para mover montanhas. Quem tem uma fé dessa, querido? Mas ele diz, mas se me faltar amor, não sou nada.
E é interessante que ele vai dizer, eu posso entregar o meu corpo para ser queimado. Sabe o que é isso? Eu posso ser um mártir. Eu posso morrer em prol do Evangelho. Mas se eu não tenho amor, não ganharei nada. Paulo não estava desmerecendo as obras. A Bíblia diz que fé sem obras é uma fé morta. As obras são essenciais para a igreja. Até porque o galardão são para aqueles que têm obras. Então a obra é algo essencial. Mas Paulo disse, não adianta eu ter obra, trabalho, se não tem amor. E o que me chama a atenção é que ele fala, mesmo se eu for um mártir, mas se eu não tiver amor, não ganharei nada. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, olha, e vai descer a virtude do Espírito Santo sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Quando você olha tudo ali no grego, uma das ideias de testemunha é mártir. Jesus estava dizendo, vai descer poder do Espírito Santo sobre vocês, para vocês morrerem em prol do Evangelho. O Espírito Santo vai capacitar vocês para morrerem em prol do Evangelho. Tanto que depois você vai ver que esses homens morreram em prol do Evangelho. Pedro ia ser crucificado. Aí Pedro disse, olha, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Já que ele morreu crucificado de cabeça para cima, quero que me crucifiquem de cabeça para baixo. Você vai ver Estevão, que mesmo sendo apedrejado, ele repetiu a frase de Jesus. Olha, que nenhum pecado caia sobre eles, perdoa o pecado deles, e ainda vê a glória de Deus. Você vai ver Paulo, que mesmo preso, está escrevendo cartas, está louvando a Deus, está orando. O que era isso, querido? Era o Espírito Santo, que Jesus disse, vai descer poder sobre vocês, e vocês serão testemunhas, serão mártires. A morte de vocês vai anunciar o meu Evangelho. Então, por mais que seja um mártir, mas se não tem amor, de nada vale. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Faça a obra de Deus. Medite nas Escrituras. Busque conhecimento teológico. Busque conhecimento de outros livros extra-bíblicos. Mas não esqueça do essencial, da maior marca de um discípulo de Cristo. O amor. O amor é a nossa maior marca. Jesus resumiu os mandamentos em 2. E eu vi um pregador dizer isso, eu achei lindo. E esses 2 mandamentos também falam sobre a cruz. Ame a Deus, um amor na vertical, sobre todas as coisas. E ame o teu próximo como a ti mesmo. É isso que simboliza a cruz. A cruz ali estava resumindo os 2 maiores mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Querido, espero que essa palavra tenha sido de grande valia para você. Faça a obra de Deus, mas não perca o amor. Não se esqueça do principal, o amor. Durante a semana estaremos estudando as outras igrejas. As outras será um estudo mais breve. Hoje eu demorei um pouco mais. Peço desculpas aos irmãos. Agradeço aos irmãos que conseguiram ficar até o final dessa live. Vou estar trazendo depois estudo sobre Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Olha, tem muita coisa boa vindo aí, tá? Tem muita coisa boa vindo aí. Se eu fosse você, eu ficava com a gente durante essa semana. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Muito obrigado, queridos. Qualquer dúvida, pode me chamar depois no Messenger, lá no privado, que, se possível, se eu souber, eu vou estar te ajudando. Tá? Obrigado por você ter ficado até agora, e fique com Deus, uma paz do Senhor, e até a nossa próxima live.